começando 1 Coríntios 16, do verso 5 até o 18. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram os primeiros frutos da Caia, e de que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vida de Estefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Amém. Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra nesta noite. Quero convidar você a orar pelo seu coração nesta hora, para que Deus tenha condição de falar contigo. Ore para que você possa estar atento à voz do Senhor. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez e rogamos a Tua bênção nesta noite. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós somos displicentes com a Tua palavra, mas oramos, ó Deus, por um milagre nesta noite, para que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que sejamos transformados por ela, para que o Teu nome seja glorificado. Assim oramos, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Chegamos ao último capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo esse que tem vários assuntos. Primeiro, Paulo está acertando a respeito da oferta que as igrejas deviam fazer. Eu não li agora, mas está do versículo 1 ao versículo 4. Os irmãos em Jerusalém passam necessidade, e Paulo escreve então para a igreja de Corinto para que eles levantem a oferta, que no primeiro domingo eles já juntem essa oferta. Todo o primeiro domingo, cada um tinha que contribuir com alguma coisa para ajudar os irmãos que estavam passando por dificuldade lá em Jerusalém. É notório que Jerusalém era uma cidade que sofria muita perseguição. Os cristãos ali, eles tinham dificuldade, porque os judeus, eles eram a grande maioria, e quando os cristãos ali, os judeus que ali viviam, se convertiam ao cristianismo, os judeus perseguiam esses cristãos. Então a oferta, por exemplo, que era dada ao templo de Jerusalém para se distribuir entre os pobres, os judeus não deixavam dar aos cristãos. Os cristãos também, grande maioria, quando se convertia, perdiam seus empregos, porque os seus patrões eram judeus. E porque eles se tinham se convertido ao cristianismo, eles eram então dispensados dos seus afazeres. Sendo assim, crê-se que
a igreja em Jerusalém era uma das mais pobres de todas as regiões. E o apóstolo Paulo, ele está levantando ofertas para que as igrejas que conhecem o seu trabalho possam abençoar financeiramente a igreja de Jerusalém. Quando ele escreve a carta, ele diz: assim como as igrejas da Galácia, vocês aí levantem no primeiro dia da semana a oferta que, quando eu passar aí, ou eu mesmo levo, ou eu vou mandar alguém levar até o povo lá em Jerusalém. Tá? Outro problema que você percebe aí, que Paulo está tentando orientar, é que a oferta, quando Paulo chegasse, ele ia levar, ou alguém ia levar, que Paulo também diz que deseja ficar com eles algum tempo, mas que agora ele não podia ir. Eu quero ir, eu quero ficar com vocês algum tempo, eu quero até, se possível, passar o inverno com vocês, mas neste momento eu vou ficar em Éfeso. E eu vou ficar em Éfeso porque o Senhor abriu uma porta para que eu pregue a palavra. Está no versículo 9. Então Paulo está dizendo: depois eu vou. E Paulo diz: a porta está aberta e há muita perseguição, mas não importa, eu vou continuar pregando a palavra em Éfeso até a festa de Pentecostes. Na festa de Pentecostes, então, eu sigo viagem e aí eu vou passar um tempo com vocês aí em Corinto, se o Senhor permitir, até o inverno todo. Paulo também diz que Timóteo está para passar por ali. E ele fala: olha, Timóteo vai à minha frente. Se ele passar por aí, trate-o bem. Ele é homem de Deus como eu. Ele trabalha na obra de Deus como eu trabalho. Sustentem ele na hora que ele estiver. E se ele precisar de alguma coisa, o apoiem. Está entre o versículo 10 e o versículo 11. Então, esse primeiro momento, Paulo escrevendo o seu último capítulo da carta, ele fala várias orientações para a igreja. Algumas são muito particulares, pessoais para aquela época e servem para nós somente como fato histórico. O que nós descobrimos aqui nesse trechinho? Descobrimos que a igreja se reunia no domingo, desde aquela época. Paulo diz: no primeiro dia da semana você junte oferta. Então, quando você for conversar com algum adventista e quiser falar para você do sábado, você lê esse versículo aí para ele, falando que os cristãos se reúnem no dia do Senhor, no dia da ressurreição, que é o domingo. E nós celebramos a Deus no domingo por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos aí? Paulo está em Éfeso. Então nós sabemos que essa carta sai de Éfeso para chegar em Corinto. Nós sabemos que havia também uma grande movimentação dos líderes para cuidar da igreja. Timóteo estava indo para um lugar, Paulo estava indo para um outro lugar. Ele fala que manda Apolo ir, mas Apolo não podia ir naquele momento e diz que não iria. Então nós vemos aí vários líderes das igrejas cuidando das suas igrejas. Nós aprendemos que as igrejas ajudavam umas às outras. Quando uma igreja tinha dificuldade, a outra socorria, porque nós somos irmãos em Cristo, nós vamos morar no mesmo céu. Então a igreja de Jesus é uma igreja solidária. A igreja da Galácia já estava abençoando o povo, e agora a igreja de Corinto ia também abençoar o povo lá em Jerusalém. Então aprendemos várias coisas aqui. Agora, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo ele é mais enfático. Ele vai dar algumas orientações espirituais para a igreja de Corinto. E essas orientações espirituais da igreja de Corinto eu queria compartilhar com vocês nesse último sermão em 1 Coríntios. O que Paulo diz para a igreja ao se despedir? Quais são as ênfases que o apóstolo Paulo deixa nessa carta? Eu chamei de orientações. Então, vejamos aqui algumas orientações que a Bíblia quer nos ensinar. Primeira orientação está no versículo 13. Paulo diz aos seus filhos na fé: estejam vigilantes. Em outra versão, vigiem.
Em outra versão, estejam vigiando. A ideia aqui é: vigiem todo o tempo, vivam a vida vigilantes. Eu sei que alguns irmãos aqui serviram o exército, né? E o exército, quando você serviu o exército, você pega lá algum tempo para você ficar de vigia, né? E o vigia, ele fica lá na torre e ele não pode dormir, né? Se ele dormir, o perigo é grande, né? Eu gosto de filme de guerra, já assisti vários filmes de guerra, e você sempre percebe que no filme de guerra tem alguém na torre. Esse é o vigia, ok? Ele tem que ficar esperto, porque se ele der a bobeira, o inimigo chega, e se o inimigo chegar sem esperar, aí a coisa fica feia, não é? Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você, e o que a Escritura está nos ensinando? Que a nossa vida, irmãos, precisa ser toda ela vivida na torre de vigia. Nós precisamos vigiar todo o tempo. O que eu aprendo aqui? O cristão não deve esquecer por nenhum momento que ele está travando uma grande batalha. Efésios capítulo 6. Nosso inimigo não é a carne, nosso inimigo não é o sangue, os nossos inimigos são os principados e potestades. Nós travamos uma luta espiritual todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia, sem cessar. Sabe por quê? Porque a sua vida é graciosa para Deus, mas a sua vida é desprezível para o diabo. Então, o que o diabo quer fazer conosco, a igreja de Jesus, é atrapalhar, é barrar. O apóstolo Paulo diz: Deus me abriu uma porta e eu estou lá, mas eu estou sofrendo grandes adversidades. Querido, você sempre vai sofrer adversidade na sua vida. Você sempre vai estar lutando contra os principados e potestades. Não vai haver um dia na sua vida que você possa descansar da sua vigilância. Não vai existir um dia na sua vida que você possa dizer: não, hoje o inimigo não vai me tentar, hoje o diabo não vai tentar contra a minha vida, contra a minha família. Esse dia só vai chegar quando você estiver na glória. Neste mundo que nós estamos, nós vamos lutar contra as hostes satânicas todo santo dia. Os dardos inflamados do maligno serão lançados para atingir a sua fé, para atingir a sua alma, para fazer com que você desconsidere o Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós: olha, aprendam que a vida que vocês têm para viver neste tempo, todos os dias vocês precisam entender que o inimigo vai lutar contra vocês. Irmãos, quantas vezes nós somos atacados e atingidos pelo diabo porque a nossa percepção espiritual é muito baixa, porque nós não estamos vigilantes, porque nós esquecemos de que o Senhor nos colocou numa batalha, e então nós encostamos no fuzil. E para perder a guerra basta encostar no fuzil, irmão. Porque o guarda que encosta no fuzil, ele não está interessado na guerra, ele está interessado no seu descanso. Quando eu penso em guerra espiritual, eu lembro muito da história de Gideão e seus 300 guerreiros. E eu acho interessante quando Deus manda Gideão escolher os homens, e ele faz um teste tão básico. Ele diz: agora, Gideão, você vai levar os seus homens para beber água. E eu não sei se você já bebeu água na beira do rio, mas eles tiveram que beber água na beira do rio. E houve dois tipos de homens ali na hora de beber a água. Houve aqueles que beberam igual animal. Sabe como é que é? Põe as duas mãos, mete a cabeça lá.
E os outros chegaram do lado do rio, levaram a sua mão à água, olhando para todo lugar, e trazia a água até a boca, sem parar de vigiar. Deus disse para Gideão: aqueles que beberam água como animal, você descarta. E aqueles que pegaram a água com a mão e levaram à boca, esses são os homens que eu escolhi para guerrear com você, porque são homens que estão vigiando o tempo todo. Como é que está a sua vida de vigilância? Pense nisso. Vigie, porque o inimigo tem a sua vida como desprezível. E com certeza, todo dia, ele vai atacar você, para que você ame menos o Senhor, para que você goste mais das coisas deste mundo. Ele vai atacar você, para que você possa desistir da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que eu entendo é que o cristão não deve se esquecer em nenhum momento que a sua espiritualidade é importante para a sua manutenção como discípulo de Cristo. Ou seja, se você não vigiar sua espiritualidade, você pode parar no meio do caminho. Queridos, a segunda vigilância que nós temos que ter é com relação à nossa vida espiritual. Vocês viram o vídeo que eu coloquei aqui, e o Laércio fez ênfase do homem correndo. O homem correndo era o menos importante do vídeo. A coisa mais importante do vídeo era essa mensagem, que falava o quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ou ela é uma janela para você, ou ela é uma parede. É isso que o autor estava dizendo. Se a palavra de Deus for uma parede para você, ela é sem graça. Você não quer ler, você não quer conhecer, você não quer ter intimidade com ela. Mas se a palavra de Deus for com você como uma janela, ela vai abrir horizontes para a sua vida. Ela vai despertar coisas novas em você. Ela vai fazer com que você veja as coisas de outra maneira. Ou você é apaixonado pela Bíblia, ou você corre risco espiritual na sua vida. Ou a Bíblia faz parte do seu dia a dia, ou ela é um livro de couro chato na sua estante, que você só lê por obrigação. Como é que está a sua espiritualidade? Vigie a sua espiritualidade. Paulo é claro ao escrever aos Romanos, dizendo que se você se alimentar do Espírito, para o Espírito você caminha para a vida. Mas se você alimentar a carne vai te levar à morte. Quem é que você está alimentando? Quanto tempo você tem gasto no seu dia com as Escrituras? Será que é igual ou próximo o quanto você tem gastado no Facebook, no WhatsApp? Será? Quanto tempo você tem dedicado a Deus em oração, em comunhão com Ele? Será que ao mesmo tempo você tem dedicado a ficar falando bobagem, conversando coisas que não tem nada a ver? O Salmo 119, que eu li aqui no começo, é um apreço às Escrituras, à sua beleza, ao seu poder. E um dos versículos que eu li, ele diz: desvia, Senhor, a minha vista das coisas que são inúteis, e coloca a minha vista naquilo que é importante. Sabe por que muitas vezes a nossa vida espiritual está uma desgraça? Porque os nossos olhos estão colocados nas coisas inúteis, enquanto deviam estar se alegrando na beleza da palavra de Deus. Como é que está a sua espiritualidade? Vigie a sua espiritualidade.
Porque se você não cuidar da sua espiritualidade, a sua carne vai corromper a sua vida. A aproximação com neste livro, te afasta do pecado. Mas se você se afastar desse livro, você se aproxima do pecado. Pense, vale a pena, irmãos, gastar momentos do nosso dia lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, deixando com que Deus aqueça o nosso coração para a glória dele. Vigiem. Outro exemplo, o cristão não pode esquecer que ele aguarda a volta de Cristo, e que essa esperança faz dele um servo que está em prontidão. Todas as vezes em que a palavra de Deus menciona a volta de Cristo, ela faz referência a nós estarmos aguardando a volta. Queridos, nós corremos um grande risco de esquecermos que Jesus está voltando. Nós corremos um grande risco de esquecermos que Cristo está às portas, porque se nós esquecermos que Cristo está à porta, nós vamos viver segundo as práticas deste mundo, perdemos então a nossa santidade, perdemos os nossos alvos espirituais. Por isso Paulo está dizendo, igreja de Corinto, vigia. O que é de mais importante para nós neste mundo, irmãos, do que Cristo voltar? Paulo acabou de escrever 1 Coríntios 15, falando que ele virá nos ares, como num piscar de olhos, nós nos encontraremos com ele, seremos transformados, nós que estamos vivos, e aqueles que estão mortos do pó, ressuscitarão, e viveremos com ele, para todo sempre. Vamos cantar parabéns para você pelo seu 2.500.000 anos, porque Deus nos chamou para viver a eternidade, e se a eternidade é o que nós esperamos em Cristo, por que nós vamos ficar perdendo tempo nos lambuzando com as coisas deste mundo? Jesus contou a história de 10 virgens que foram para um casamento. 5 levaram azeite de sobra, 5 não levaram azeite de sobra. E quando o noivo chegou, 5 não tinham azeite para acender a sua lamparina e chegar até o noivo. E estas foram deixadas para trás. E a Bíblia diz que elas ficaram batendo a porta. E o noivo diz, está fechado. Ninguém entra mais. Vigia, irmão, Jesus está voltando. Como é que está a sua vida para se encontrar com o Senhor? Ele está preparando uma igreja para si, sem mácula, nem ruga, nem mancha, santa e sem defeito. É essa igreja que Jesus quer buscar. Arrependa-se do seu pecado, deixe, abandone o seu pecado, estejam vigilantes com o azeite na lamparina, porque o nosso Senhor não tarda. Amém? Sejam vigilantes, estejam vigilantes, 24 horas por dia, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Não durma, porque se você dormir, pode ser muito tarde. Segunda orientação, também no versículo 13, Paulo diz: mantenham-se firmes. Irmãos, o crente não pode ser Maria mole. O crente precisa ser alguém que está firme. Firme quer dizer, nada o abala.
Nada tira a vida dele do eixo, do prumo. Jesus contou uma história, diz que 2 homens construíram uma casa. Um construiu sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. O que construiu sobre a areia, uma grande chuva veio, as águas passaram e levou. E o que construiu sobre a rocha, depois que as chuvas passaram, ela ainda estava lá. O cristão precisa manter-se estável no seu relacionamento com Deus. Ou nós estamos firmados na rocha, ou nós ainda não entendemos o que é o cristianismo. Não entendemos o Evangelho. Não podemos deixar que nada nos abale. Há muitas e muitas coisas nessa vida que querem e vão tentar afetar a sua fé. Muitas coisas. Não pense você que você vai viver nessa vida sempre numa boa, sem nenhum problema, sempre sossegado, sempre tranquilo, sempre vivendo na crista da onda, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como diz o Corinho do Ano Novo. Algumas coisas virão para testar a sua fé. Alguns conceitos filosóficos e científicos, muitos jovens sofrem com isso, entram na faculdade e pegam lá um professor ateu. Quem já assistiu o filme Deus Não Está Morto, tem uma ideia do que eu estou falando. Conceitos filosóficos, pessoas que vão falar para você se é coisa ridícula crer em Cristo, como você é bobo esperando Jesus. Que é isso? Isso aqui veio do Big Bang, estourou tudo, veio umas larvinhas, ficaram aqui, viraram macaco e aí chegou nós. É nós, mano. E algumas vezes eu estou achando que nós estamos voltando, se essa é a verdade. Conceitos filosóficos, conceitos científicos, homens ateus que vão querer dizer para você o que você deve pensar ou deixar de pensar. Pessoas que vão entrar dentro da sua casa na hora que você liga a televisão para incutir medo em você. Crise financeira. Eu li hoje à tarde uma frase, eu nem sabia que ele tinha dito isso, do presidente da FIFA, o antigo, que está na cadeia. Ele disse: o Deus me abandonou. É assim, as pessoas fazem as suas tragédias e diz que Deus é o culpado. Cuidado, crise no casamento, enfermidade, perseguição, morte de alguém que você ama, várias e várias coisas vão bater na porta do teu coração para enfraquecer a sua fé, para fazer com que você pare de seguir a Cristo. Desilusão com a igreja, desilusão com o pastor, desilusão com o irmão do louvor, desilusão com não sei quem. Mantenham-se firmes na fé, porque o Cristo que morreu por você e ressuscitou por você, jamais vai te desamparar. Por isso Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se decepcionar com religião é a coisa mais fácil do mundo. Se eu assistir 5 minutos de cada programa evangélico, eu me decepciono com o Evangelho. Mas graças a Deus que eu não me firmo em nenhum programa evangélico. Eu me firmo naquilo que Deus me ensina nas Escrituras. Firme a sua fé, porque você corre o risco de parar no meio do caminho.
Terceira orientação, e aqui vai para nós homens, o texto diz: sejam homens de coragem. Irmãos, nós estamos vivendo uma grande catástrofe na igreja evangélica. E a catástrofe que nós estamos vivendo na igreja evangélica é falta de liderança. E isso é culpa de nós homens, que cada dia mais nos escondemos das coisas de Deus. Tudo que é para fazer para Deus, a gente corre, a gente se esconde, a gente tem vergonha, tem medo, a gente é fraco mesmo. E é culpa nossa, porque Deus deu a nós, homens, a liderança da igreja. E quando nós não fazemos, todo o povo sofre. Você sabe por que hoje está cheio de pastora por aí? Porque está cheio de homens sentados no banco da igreja. Por isso. Porque não era lugar para ela estar. Homens, sejam corajosos. Paulo lembra aos homens a necessidade de liderar a igreja. Os homens precisam estar à frente como líderes corajosos e maduros. Nós estamos tentando aqui na igreja, com a graça de Deus, formar um grupo de homens, nota 10, como o livro que nós estamos estudando. E eu já brinquei aqui, né? Se der 6,5 na média já está bom. Mas nós precisamos pensar na nossa masculinidade. Na nossa primeira reunião aqui, eu desafiei os irmãos que vieram. Falei, pense na sua masculinidade. Pense em você como homem. Deus te criou, Deus te formou, Deus tem um projeto para a sua vida, Deus te salvou. E o que você está fazendo? Os homens precisam estar à frente. A falta de liderança masculina é tragédia para a igreja. Porque quando o homem se esconde e ele não lidera o povo perece. Deus quer que os homens se levantem. Deus quer que os homens assumam a sua posição. Deus quer homens que cresçam no conhecimento da palavra. Deus quer que homens vivam de fato uma vida cristã que dignifique, que glorifique o nome do Senhor. Deus quer homens que sejam exemplos. Deus quer jovens que sejam exemplos na sua masculinidade, que sejam exemplos no seu cuidado nas suas relações, ou jovens que criam coragem de dizer ao Senhor que são puros na sua sexualidade, que vão esperar o momento certo para ter relação sexual depois do casamento. Deus quer homens assim, porque são esses homens que vão poder lá na frente dizer: olha para mim, porque o Senhor me ajudou. É esses homens que Deus quer para a igreja. Ontem eu falei para os adolescentes: não espere você ser adulto para dizer eu vou servir ao Senhor. Não é assim. Agora eu sou jovem, eu vou curtir a vida. Se Deus te chamou na adolescência, é na adolescência que Ele começou uma grande obra na sua história. Se Deus te chamou na juventude, é na juventude que Ele começou uma grande obra. Nós precisamos orar para que Deus levante homens corajosos, maridos que sejam exemplo no seu relacionamento com suas esposas, que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, que sirvam de exemplo para outros que querem se casar. Irmãos, hoje a gente perdeu a referência de casal dentro das igrejas evangélicas. Estamos perdendo, porque nós olhamos para a igreja evangélica e falamos: aquele casal ali é legal, e o cara está no terceiro casamento e a mulher no segundo. Não é essa a referência. Queremos olhar para um líder
líder evangélico como referência. E hoje já está uma bagunça de pastor com terceira mulher, quarta, quinta, sexta, fora as concubinas. Uma vergonha para a igreja evangélica. Deus levantou e quer homens, maridos exemplares, maridos que tratem bem as suas esposas, que criem com honestidade os seus filhos, que possam glorificar o nome de Deus com uma família que louva e engrandece o nome do Senhor. Homens, pais, e que por fim se tornem líderes da casa de Deus, que impunhem a palavra da verdade, que saibam manejar a palavra de Deus, que não tenham vergonha de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Paulo diz: Coríntios, quero que vocês sejam homens corajosos. É a mesma coisa que Deus quer de nós nos nossos dias. Quarta orientação, ainda no versículo 13. Deus diz para nós: sejam fortes. Sejam fortes. O cristão precisa reconhecer que a força que ele tem não é dele. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Forte, irmão, não tem nada a ver com alguém que tem poder, como nós estamos estudando na escola bíblica dominical, e que impõe a sua força, e que impõe a sua vontade, e que quer que todo mundo siga porque ele é o forte. Não é. O forte, você quer conhecer uma pessoa forte, uma mulher, um homem de Deus forte? Procure conhecer o relacionamento dele com Cristo. Porque o homem de Deus forte é o que se humilha no pé de Cristo, é o que confessa os seus pecados, é que reconhece que não consegue fazer todas as coisas, reconhece a sua fragilidade, sabe que precisa em todo tempo do nosso Senhor Jesus. Muitos de vocês assistiram na sua época de criança um filme, o desenho do Popeye. O Popeye é um marujo camarada, com um cachimbo na boca e uma vida pacata. Ele não faz nada assim fabuloso sem o tal do espinafre. Ele apanha, ele é maltratado, e na maioria das vezes alguém é que leva o espinafre para ele, ou cai do bolso dele, o cachimbo dele corta. E quando ele recebe aquela porção de espinafre, sai da frente, e o homem fica valente. Se você não receber diariamente a porção do Espírito Santo de Deus para a sua vida, você vai ser um fracote. Porque não há força em você, não há força em mim. Porque o que a Bíblia revela é que nós servimos a um Deus que é forte. Ele é forte, nós não. Tanto é que a palavra de Deus nos ensina que no nosso enfrentamento espiritual contra as hostes, nós não usamos o nosso nome, nós não usamos as nossas características, nós usamos o nome do Senhor Jesus. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele falou, mesmo usando suas pedrinhas: Golias,
eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. A sua força está em Deus. Se você quer ser forte, o caminho, irmãos, é a cruz. Se ajoelhe aos pés da cruz. Renda o teu coração e a tua vida todos os dias àquele que é forte e que pode fazer você ser forte. Paulo diz à igreja: sejam fortes. E o único lugar para ser forte, irmãos, é sendo entregue na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quinta orientação, versículo 14: façam tudo com amor. Não é possível ao cristão viver e portar-se sem amor. Não é possível. Se você é um cristão verdadeiro, não é possível você não ter amor na sua vida. Sabe por quê? Porque nós recebemos da fonte. Romanos capítulo 5, Paulo diz que Deus derrama em nosso coração o amor de Deus. O Espírito derrama em nosso coração o amor de Deus. É esse mesmo Espírito que derrama o amor de Deus nos nossos corações, que revelou a João, 1 João 4, Deus é amor. Paulo está escrevendo a essa igreja: vivam, façam tudo com amor. E ele já escreveu 1 Coríntios 13, que diz que tudo que você fizer sem amor não vale absolutamente nada. E mais uma vez, irmão, não é o meu amor, não é o seu amor. A palavra grega para amor é ágape, que é um amor que você não pode produzir, que é um amor que eu não posso produzir, porque é um amor que vem de Deus. É o amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É o amor de Romanos, quando diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Façam tudo com amor, amem acima da média, amem os seus inimigos, porque esse é o amor de Deus. Porque se vocês dizem que amam seus parentes, seus amigos, que coisa boa que vocês fazem, até os ímpios o fazem. Jesus manda a gente andar num amor incondicional. Se alguém pedir para você roubar uma capa, você dá a túnica. Se alguém te pedir para andar uma milha, você anda duas. Se alguém te der um tapa numa face, você vira outra. Pastor, isso é impossível? É impossível, se você quiser viver no seu amor. Mas é possível, se você permitir que o amor de Deus enche o teu coração. É possível, se o ágape de Deus transbordar na sua vida. Façam tudo com amor. É possível, irmão, vivemos numa igreja e amarmos uns aos outros, e amar sem hipocrisia, como diz em Romanos. É possível. É possível você olhar para o seu irmão e aceitar o defeito dele. É possível. Mas só é possível se você permitir que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo transborde através da sua vida. Porque se você quiser amar com o seu amor, você não faz nada para as pessoas que agrade a Deus. Você só vai fazer com o seu interesse e com as suas motivações. Façam tudo por amor. Tudo com amor. Porque Deus é amor. Sexta orientação:
Paulo diz do versículo 15 ao 18: honrem os líderes que existem no meio de vocês. Honrem. É a vontade de Deus que os irmãos que são líderes da igreja sejam tratados com honra. Por isso, irmão, fale bem dos seus líderes. Fale bem. Trate com respeito. Trate com autoestima. Busque neles conselho para o seu viver. Vejam os seus líderes como exemplo. Sujeitem-se aos seus líderes. Paulo termina dizendo: a família de Estefanas, Fortunato e Acaio são dignos desse reconhecimento. Queridos irmãos, quantas vezes você se volta contra o líder por nada, por coisinha pouca, por coisas que você ouviu que o outro disse, que alguém disse, que o outro falou, que alguém falou alguma vez que tinha falado, que o primo dele que tinha falou. Pessoas que não aprenderam a ser lideradas. Eu tenho falado aqui, principalmente para o grupo de louvor, o líder de vocês, ele tem a última palavra, e se ele falar, obedeça, ainda que não seja a tua vontade, porque a gente só aprende a ser liderado, irmão, quando a nossa vontade é contrariada. Esses dias eu publiquei lá no grupo da igreja uma frase que eu achei muito interessante. O pastor, ele é muito bem quisto enquanto ele é seu amigo. No dia que ele quer ser o seu pastor, te repreender, aí tá bom, Zé. Paulo escreve e diz: olha, esses homens aí que estão no meio de vocês, que lutam pelo evangelho, que são as primícias da raia, são esses homens que vocês precisam respeitar, ter autoestima, falar deles com bondade, buscar com eles conselho, se sujeitar à liderança deles, porque eles são dignos de tal reconhecimento. Olhe para dentro da tua igreja, para os seus líderes desta igreja, e tenha-os em autoestima, todos eles. No dia que você pensar em falar mal de algum deles, irmão, morda a sua língua, vai orar pela vida dele. Se você tiver que falar alguma coisa para algum líder dessa igreja, seja corajoso, fale para ele, chame para uma conversa, porque a palavra de Deus nos orienta a honrarmos a nossa liderança. A quem honra, honra. Sétima e última orientação. Terrível. Versículo 22. Aquele que não ama o Senhor, seja maldito. Paulo termina com uma palavra muito dura, mas necessária. Aquele que não ama o Senhor, seja maldito. Dentro da igreja não pode existir cristão que não ama o Senhor. Nós não podemos tolerar, irmãos, pessoas que vêm à igreja, mas que não amam a Deus, que vivem uma vida totalmente contrária aos preceitos de Deus. Nós não podemos tolerar, assim como Paulo disse para não tolerar aquele menino que estava tendo um caso ou um casamento com a mulher que foi de seu pai.
Nós não podemos, irmão, permitir que a igreja se associe com o mundo e diga: se no mundo pode, aqui pode. Não, não pode. Quem não ama o Senhor seja maldito. Quem não ama o Senhor seja expulso. Quem não ama o Senhor não tem comunhão. Como João diz, que se as pessoas que estão passando por você não amam o Senhor, não as trate nem as cumprimente. O que João está querendo dizer? Não põe para dentro da tua casa. Não dá abrigo a alguém que envergonha o nome do Senhor. A igreja não pode tolerar e brincar com o pecado. É preciso ter disciplina na igreja. Aqueles que não estão andando de acordo com as ordens e mandamentos do Senhor precisam saber que a igreja não está apoiando. A igreja diz não para esse tipo de coisa. O mundo aí fora está batendo na porta da igreja dizendo: aceita aí os homossexuais, diz que é bonitinho, diz que tudo pode, diz que o amor não tem problema se ama uma mulher, homem ama homem. Não, está tudo tranquilo. Mas Paulo é claro ao dizer no final da sua carta: maldito seja aquele que não ama o Senhor. Nós precisamos questionar a nossa vida espiritual e pensar como é que nós estamos amando e servindo o nosso Deus. Quero terminar dizendo o seguinte: todas essas orientações de Paulo à igreja de Corinto são válidas e devem ser aplicadas em nossa igreja, para que possamos viver a palavra de Deus como o Senhor Deus deseja que vivamos. Quero terminar orando por nós, mas quero deixar para vocês alguns desafios. Quero convidar você que não está sendo vigilante na sua vida, a prestar atenção como é que você tem que se portar, porque há uma luta espiritual e você é um alvo dela. Quero convidar você a manter-se firme no Senhor. Mas para você manter-se firme no Senhor, você precisa permitir que Deus viva em você e através de você. Quero convidar os homens desta igreja a serem homens de coragem, a não se esconderem ao projeto e obra de Deus na sua vida, porque Deus quer usar nós para liderar a igreja do Senhor. Sejam corajosos na sua juventude, na fase adulta, na velhice. Sejam corajosos. Quero convidá-los a serem fortes. E para vocês serem fortes, vocês precisam se render ao Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a tratar e a fazer tudo com amor. Permita que o amor de Deus permeie e encha o teu coração, para que você possa fazer para Ele. Quero convidá-los a honrar os teus líderes espirituais, a tê-los em autoestima, para que o nome do Senhor seja glorificado. E por último, irmãos, cuidado, para que você não seja alguém que não ame ao Senhor, porque se você não amar ao Senhor, você será maldito. Feche teus olhos.
Curva sua cabeça. Pense um pouquinho na sua vida. 1 Coríntios 11 diz: o homem deve examinar-se a si mesmo. Examine. Qual é o desafio de Deus para você nessa noite? Fale com Ele: Senhor, me ajuda. Há um desafio para mim e eu quero receber na minha vida nessa noite. Se você quer tratar algo com o Senhor nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar, para nós orarmos juntos. Não sei qual dos 7 pontos que Deus falou com você, mas se Ele falou com você em algum deles, e você quer acertar a sua vida com o Senhor, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite, no nome de Jesus. Amado Deus, somos o Teu povo. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos de Ti todo o tempo. E a Tua palavra nesta noite nos traz algumas orientações muito sérias. E nós precisamos do Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão em pé na Tua presença, que ousaram, ó Deus, dizer a Ti alguma coisa nesta noite que só o Senhor sabe. Eu clamo, ó Deus, para que o Teu Espírito nesta noite mova poderosamente a vida desses meus irmãos, para que eles, ó Deus, possam andar de acordo com a Tua palavra e vivenciar a partir de hoje situações novas na sua vida espiritual. Eu os abençoo nesta noite, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.